Eu sou a Jéssica Pereira, biomédica esteta e enfermeira esteta. Tenho uma clínica aqui no sul do Brasil, aqui em Santa Catarina, Florianópolis, especialista em harmonização corporal, facial, palestrante, mentora, professora de universidade. E eu vou passar aqui conteúdo para vocês arrasarem na linha corporal. Qualquer dúvida, repito, tá? Podem perguntar à vontade, que a hora é agora. Bom, na nossa prática clínica, a gente recebe muitos pacientes com essa queixa de gordura localizada e gordura e flacidez. Então, vou mostrar aqui para vocês, nessa aula bônus, sobre como que a gente pode atuar com as mesclas da Dermari, que é a mescla que eu utilizo e vou trazer resultados reais aqui para vocês, tá? Iniciamos, então, a intradermoterapia para definição de alta performance, tá? O que é essa alta performance? Resultados rápidos, garantidos, desde a primeira sessão, com técnicas que eu vou passar aqui para vocês, inclusive de aplicação, tá? Vamos falar um pouquinho sobre a mescla? A gente precisa conhecer a mescla que estamos utilizando. Então, temos aqui a Slim Press Liporedutora, é o amor da minha vida, essa mescla. Ela tem uma tecnologia que dificulta o armazenamento da gordura, ou seja, evita o efeito sanfona, auxilia na flacidez durante o processo da quebra de gordura. Então, o que acontece? Quando a gente pega um paciente que ele tem essa gordura mais densa, quando a gente faz a quebra, o que acontece? Cai. Olha, a gente quebra essa gordura e ela serve também como sustentação. E a gente acaba vindo um pouquinho de flacidez, porque a gordura ela está sustentando aquela pele. Então, ela vai auxiliar também nessa flacidez durante esse processo. Ela tem ação inibidora da aromatase, que eu já vou explicar para vocês também. Facilita o processo de biotransformação da gordura, ou seja, acelera o processo, tá, da biotransformação que acontece no fígado. Atua na redução da celulite, afinal de contas, a celulite é o quê, pessoal? Gordura e líquidos inflamados. E a quebra da gordura localizada propriamente dita. Maravilhosa. Alguns ativos, vamos falar um pouquinho? A gente precisa conhecer os ativos. Então, a gente tem a crisina, que é o que eu falei ali para vocês, sobre a inibidora da aromatase, que é a enzima que transforma andrógeno em estrógeno, ou seja, o aumento da produção de testosterona impede essa conversão em estrogênio. E a gente, como, claro, somos abençoadas, nas mulheres o excesso desse estrogênio pode causar o ganho de peso. E acúmulo estratégico aonde? Aonde? Flancos e coxas. Flancos e coxas. Temos o componente inositol, conhecido como a vitamina do complexo B, que além de ser importante para a digestão, controla o colesterol ruim, fortalecimento dos ossos, também auxilia no processo de perda de peso. Então, é uma substância que estimula esse processo de queima de gordura. Tá certo, gente? Então, a gente precisa pensar hoje, tá? A estética, pensar nas nossas pacientes como não é somente trazer produtos que quebram essa gordura, trazer resultados de antes e depois. A gente precisa pensar na saúde dessa paciente, né? Na saúde. E esse ativo, o Slim Press, a liporedutora da Dermari, ela traz, além da quebra de gordura, traz saúde ao paciente, tá? L-carnitina provoca oxidação durante a gordura durante o exercício físico, ele poupa o glicogênio muscular, atua na atividade mitocondrial, também reduz esse cansaço, gera energia, impede a formação, tá, de níveis elevados de triglicerídeos no sangue e doenças cardiovasculares. Então, alto nível, um excesso de triglicerídeos, o que acontece? Acaba ocasionando doenças
cardiovasculares, como o infarto agudo do miocárdio, tá? Temos aí o lipoxin, que atua na comunicação celular, estimula essas moléculas mensageiras no tratamento de quebra de gordura, certo? Então, promove essa degradação de lipídios e ácido graxo e glicerol, reduzindo o armazenamento de gordura. A nível de conhecimento, a gordura, ela é formada por glicerol e ácido graxo, tá? Ou seja, é o triglicérides. Então, ela é formada por ácido graxo e glicerol. Quando a gente faz uma aplicação localizada para gordura, a gente quebra, a gente separa esse ácido graxo e esse glicerol. E cada um vai tomar o seu rumo no organismo para ser biotransformado. No nosso corpo, o corpo humano, ele não perde, ele biotransforma, ele transforma. Seja em energia, seja em aquela conversão da massa, da gordura em massa magra. Então, a gente não elimina a gordura, a gente quebra essa molécula, essa célula de gordura, e os componentes, que é o ácido graxo e glicerol, elas são, o que acontece? Cada um vai tomar o seu respectivo caminho. Então, não existe isso, que a gordura é eliminada pelo xixi, pelo suor, não existe isso, hein? System U é uma tecnologia que vai fazer a mimetização, tá? A ação de neurotransmissores. O nosso corpo, o nosso organismo todo, cada pedacinho, cada pontinha de dedo, o que a gente tem nele, pessoal? A gente tem neurotransmissores, tá? Então, o que esse sistema, o System U, vai fazer quando aplicado na gordura localizada? Vai aumentar a liberação de NRG4, ou seja, vai agir diretamente no tecido adiposo inervado, onde inicia o processo das funções lipolíticas, ou seja, quando a gente faz atividade física, por exemplo, há uma liberação desses neurotransmissores no tecido adiposo e vai ativar o processo de termogênese, onde a gordura é queimada e o calor é produzido. Gente, deixa eu falar uma coisinha para vocês. Quebra de gordura, anota isso, hein? Quebra de gordura é diferente de queima de gordura, tá? Bem diferente. A quebra é o que eu, Jéssica, vou fazer quando eu aplicar essa mescla no abdômen, na gordura do meu paciente, tá? A queima de gordura, ou seja, quando essas ácido graxo e glicerol se separar num processo que eu quebrei, ele vai tomar o seu devido caminho. E o paciente vai queimar essa gordura através de oxigenação. Alto índice, volume de oxigênio aumentado numa atividade física, o que vai fazer a queima. Então, por isso que a gente fala assim, a massa gorda virou massa magra, tá? Então, a quebra é diferente de queima. E emagrecimento também são propostas diferentes, tá? São propostas extremamente diferentes. Por quê? Emagrecimento é o quê? Eu comer, ingerir menos, ingerir com qualidade e queimar mais. Também são processos distintos. Isso a gente precisa falar para o nosso paciente, tá? Precisamos, porque eles acham que a gente vai fazer aplicação na gordura localizada e vai queimar. Só que, se o paciente fizer o procedimento e ficar vendo filme todos os dias, o dia inteiro, comendo besteira, vai voltar para o local de origem, ou seja, vai voltar para aquela gordurinha localizada, tá, gente? Resumindo um pouquinho da fisiologia da gordura, tá? Temos a cafeína, que é aumento, né? Ela vai aumentar o nível de catecolamina, que vai induzir também a quebra de gordura, aumentando essa oxidação. Importante no processo de encaminhar esse glicerol e ácido graxo aos destinos, tá? Uma mescla que não possui uma cafeína, um vasodilatador, digamos assim, um acelerador local, o que ocorre? Vai ficar parado. Então, o que eu tentar quebrar vai ficar parado. E a cafeína, ela vai auxiliar
nesse processo de aceleração dessas células de gordura que já estão divididas, que é ácido graxo e glicerol, para os seus respectivos locais. Tudo certo até aqui, pessoal? Continuando, então, a extensão do tratamento é o gel crioterápico. Ele vai auxiliar nessa queima, auxilia na eliminação da celulite, fazendo vasodilatação local, oxigenando essa região, vai melhorar a textura também dessa pele e é ideal para usar antes da atividade física. Como que a gente pode orientar o paciente a usar? Aplicar uma camada do produto na região e espalhar. 30 minutos sem massagear, né? Após esse período, vai fazer atividade física, vai mexer o corpinho. E aí nós vamos fazer a marcação intercalada. Nós temos aqui, eu vou trazer para vocês a tradicional, as marcações. Tradicional intercalada para gordura localizada. Qual que é essa marcação, gente? Vamos aqui. Ó, a marcação tradicional, eu vou contar o segredo para vocês. Vou contar um segredo para vocês. Isso aqui é a marcação intercalada, tá? A nível, para vocês verem como ela é. É um quadradinho do lado do outro, um quadradinho embaixo do outro. Essa marcação, ela é a tradicional, é a que grande parte, é que a grande maioria faz nos procedimentos. Distância aí de 1,5 a 2 centímetros, tá? E agora eu vou mostrar para vocês a marcação que eu realizo, a intercalada. A intercalada, como vocês podem ver, ela é em formato de zigue-zague, é como se fosse tijolinhos. A gente vai colocando intercaladamente. Certo? Por que essa marcação é tão efetiva? Percebam que, quando eu tenho uma marcação tradicional, eu tenho toda essa parte, essa linha aqui, ó, toda essa linha, ela está desassistida do ativo. Ela está extremamente desassistida. E quando eu tenho a intercalada, olha só, eu estou assistindo essa camada de gordura, eu estou ampliando a ação dela. E a distância é a mesma, tá? De 1,5 a 2 centímetros, tranquilamente, tá? Aí nós temos a angulação da agulha, tá? De 90 graus e de 45 graus. Por que que eu coloquei a de 45 graus? Atenção ao paciente com pouco tecido subcutâneo. A gente recebe pacientes que eles têm uma camada subcutânea generosa. Outros, nem tanto. É só alguns detalhes. Então, dependendo do paciente, a de 90 graus ela não vai ser indicada. Então, a gente usa qual? A de 45. 45 graus eu utilizo, maioria das vezes, supraumbilical, tá? Que é uma região onde a musculatura ela está muito próxima, tá? Anatomicamente falando. Então, eu sempre realizo em 45. Claro, vai ter abdômenes que vai me permitir usar 90 graus supra, mas aí é como eu falo para vocês, é questão de avaliação, tá? Faz a prega, não precisa fazer uma prega muito apertada, a gente vai fazer uma prega leve, sutil, tá? E aí faz a aplicação. Aqui eu coloquei para vocês como que eu realizo, tá? Essa parte. Eu utilizo a agulhinha 30G, conhecida como amarelinha, e eu uso uma seringuinha de 1 ml. E eu uso esse êmbolo aqui, gente, zero desperdício, tá? Então, o que que acontece? 0,05 a 0,1 ml por ponto. Exatamente isso. Distância de 1,5 a 2 centímetros, conforme a avaliação do paciente de vocês, tá? Intervalo de 7 a 15 dias, já vou explicar o porquê de 15 dias, tá? Já vou explicar. Essa mescla pode ser aplicada semanalmente? Pode sim. Mas eu já vou explicar o porquê eu botei 15 dias ali. E o ângulo de 90 graus, porque é uma gordura localizada. Então, aqui eu coloquei a métrica do que seria 0,05. Então, nessa seringa,
vai ser isso aqui, ó. Cada risquinho desse é 0,05. E se eu quiser colocar um pouquinho mais 0,1, eu vou colocar cada espaço, ó, do 10 ao 9, do 9 ao 8, e assim sucessivamente. Como eu falei para vocês, não existe uma receita de bolo, existe uma orientação e avaliação do paciente. Nem as receitas de bolo que a gente faz em casa, nem elas ficam iguais, né? E aí vamos conhecer um pouquinho da mescla da Refirme Press, que é um fluido volumizador que vai fazer ação antioxidante, vai preservar a integridade das fibras de colágeno, vai fortalecer e mimetizar a elastina, ação ultra-hidratante, bioestimulador de colágeno e fluido volumizador. Gente, ele é um fluido volumizador, fluido, tá? Sempre explicar para o paciente. Essa mescla a gente pode fazer tanto para flacidez corporal como em forma de skin buster, tá? Mas sempre explicar que não é um volume de preenchedor, é um fluido volumizador, por quê? Porque ele vai nutrir, hidratar. Como ele possui um componente que é o ácido hialurônico, o ácido hialurônico ele vai reter o líquido, ele retém água. Então, ele vai fazer esse efeito, tá? DMAI é um dos componentes dessa mescla, tá? Então, ao longo dos anos, a produção da acetilcolina no organismo vai diminuindo, isso leva o afrouxamento dos músculos da pele, flacidez, o efeito tensor, tá? O que eu gosto de fazer? A gente consegue realizar os dois protocolos na mesma sessão. Na mesma sessão dá para ser realizado, porém a gente não vai fazer aplicação no mesmo local, vai ser em locais diferentes. O que eu, Jéssica, gosto de fazer? Eu gosto de fazer intercalado, quebra a gordura e utiliza a flacidez. Vou trazer os resultados aqui no final dessa aula para vocês, tá? Maria Eduarda, os riscos para o paciente com esse protocolo, já vou passar as contraindicações, tá? O ácido hialurônico, então, vai auxiliar a manter sustentação e hidratação da pele, como eu falei para vocês, vai trazer vitalidade, hidratação, vai revitalizar. Vitamina C, que é antioxidante, reconhecido, tá? No metabolismo do tecido conjuntivo, na formação de colágeno. Ácido alfa-lipoico, ação também antioxidante anti-inflamatória, também age como cofator de algumas enzimas relacionadas a essa eliminação. Então, assim, a gente tem no nosso organismo, também temos enzimas que vão fazer essa degradação, tá? Do colágeno, porque ele vai se degradando, o nosso corpo entende que ele não tem mais função e ele vai acabar de vez. Então, o que o ácido alfa-lipoico ele vai fazer nessa aplicação? Ele vai fazer a eliminação do colágeno danificado e melhorar a flexibilidade da pele. Ele vai nutrir essa rede, tá? E evitar que o nosso corpo degrade de uma vez só. Condroitina, função ultra hidratante, reconstitui a elasticidade da pele. Lembrando que esse fluido ele pode ser usado no microagulhamento também, tá? E em outras técnicas. O silício, que além de favorecer a regeneração, ele vai reorganizar as fibras de colágeno. Então, o silício orgânico ele é destacado também na ação lipolítica ao ativar lipólise, tá? E ele também auxilia no tratamento da gordura localizada. O que eu tenho para dizer para vocês em relação a isso é o seguinte: na própria pele, não é somente dividido, tá? A gente estuda muitas vezes que vem a epiderme, a derme e o tecido subcutâneo, ou hipoderme. Só que o que acontece? Elas estão bem separadas, bem divididas? Às vezes não, tá? Uma vai agregando na outra. Então, eu posso ter na minha pele, na minha derme, um pouco de tecido subcutâneo. E se tiver alguma parte que está promovendo o envelhecimento dessa pele, prejudicando essa rede de ligação de fibrina, de colágeno, elastina, fibroblastos, o silício
vai fazer essa lipólise controlada para facilitar essa rede nova de colágeno, tá? Aí nós temos o fator de crescimento beta-3, que vai intensificar essa produção e remodelamento, regeneração da matriz dérmica, tá? E o nano-IDP2, que é um decapeptídeo, e também vai atuar nessa matriz celular da epiderme, fazendo proliferação de fibroblastos, aumento da matriz celular, que é a famosa MEC que a gente tanto escuta, né, tanto ouve falar, e atua também no tratamento de rugas e elasticidade. Gente, essa mescla para flacidez, ela pode ser aplicada em pápulas, como Skin Buster, microagulhada, ela é uma mescla que a gente tem que ter, é aquela peça-chave que você vai utilizar no seu espaço e pode usar de várias formas, tá? É uma mescla multiprocedimentos. Na flacidez, a gente tem a extensão do tratamento, que é o loção firmadoras, tá? Ela é multifuncional, combate flacidez, atua estimulando colágeno e elastina, faz autoidratação, efeito tensor, tá? E firmador sobre a derme. Quando a gente fala em flacidez, a gente junta sempre as camadas, tá? A epiderme, ela está ligeiramente ligada à derme. Então, o que eu digo para você? Se a gente tiver uma alta hidratação da nossa epiderme, a derme ela também vai se beneficiar nessa estruturação. Por quê? Porque uma está correlacionada com a outra, tá? Então, o que ele tem? Demai, colágeno, elastina e refermina. Certo? Tudo bem, meninas? Contraindicações. Pessoas alérgicas a algum componente da fórmula, principalmente quem tem alergia a camarão, por conta do DMAI, tá? Outros também, se tiver alergia a algum outro componente além. Gestantes, lactantes somente após 6 meses, tá? Por quê? Porque após 6 meses, a criança ela já não está em amamentação exclusiva, ela tem outras fontes de alimentação via oral, não somente o leite materno, tá? Hipertensos e diabéticos não controlados, se tiver alguma lesão no local da aplicação, tá? Herpes ativa, se febre, isso aqui é muito importante a gente perguntar na nossa ficha de anamnese do paciente, se teve febre nas últimas 72 horas. Se tiver febre, tem algum processo inflamatório, então não é ideal aplicar essa mescla, tá? Alérgicos a frutos do mar, principalmente ao camarão, como eu falei para vocês. Doenças autoimunes, câncer, somente sob autorização médica. Tá, gente? Somente. Cuidados pós-aplicação. Como seria o teste alérgico? Olha, se a paciente fala para mim que ela tem alergia a camarão e ela vem fazer um protocolo de flacidez que tem o DMAI, eu nem testo, tá? Eu não testo, eu não corro risco. Por quê? Porque pacientes alérgicos, eles podem ter um choque anafilático. Ele pode fazer o fechamento da via respiratória. Tá, então a gente realmente não realiza. A gente vai para outro tipo de protocolo, mas não com a substância principalmente, tá? Não arrisque-se, tá? Exatamente, ó, a Lígia disse pra gente, ó, os exames indicaram que tenho alergia a camarão, mas nunca deixei de comer, mas vale o alerta. Vale o alerta porque talvez na alimentação não, mas numa aplicação, como a gente tem neurotransmissores, pode desenvolver um choque anafilático severo, tá? Então, precisamos nos atentar quanto a isso, tá? Então, cuidados na aplicação. Não pegar o sol até o desaparecimento total de possíveis hematomas. A gente está trabalhando com agulha, com injetável. Ainda bem que o paciente tem vaso sanguíneo que sangra, que fica com hematoma, é um paciente vivo, né, gente? Extremamente normal. Mas enquanto tiver hematoma, não pode pegar sol, porque vai manchar essa pele. Não passar nenhum tipo de produto nas primeiras 6 horas pós-aplicação.
Não fazer uso de anti-inflamatório, a não ser que orientação médica. E digo outra coisa para vocês, tá? O uso de anti-inflamatório vai inibir a quebra de gordura, vai inibir esse processo. Por quê? Tanto para a flacidez quanto para a quebra de gordura, ele precisa realizar um processo inflamatório para fazer todo esse processo de quebra ou de manutenção. E se for ingerido anti-inflamatório, infelizmente não vai ter essa situação, tá? Então, deixamos bem cientes, porém, contudo, e sobretanto, o médico, se for uma orientação do médico, a saúde do paciente em primeiro lugar e a estética vem depois que ele se recuperar, tá? Não aplicar aparelho ou técnica manual no dia da aplicação, jamais. O paciente pode fazer atividade física antes da aplicação, depois não, naquele dia, tá? E nenhum aparelho a gente utiliza no dia da aplicação. Por exemplo, vou aplicar e quero fazer um ultrassom estético. Jamais. No dia, nananina não. E aqui também a mesma questão, tá? Da aplicação. Aplicação do êmbolo, ó, a quantidade, a mesma forma, só que aqui um ângulo de 45 graus, para a flacidez fazer a pápula, um ângulo de 15 graus, tá? Vamos ver, a Tatiele liga, eu tenho alergia mortal a qualquer marisco, principalmente a camarão, começou com coceira hoje, tenho por obrigação passar longe do cheiro. Conselho para a vida, não continue se alimentando. É algo que precisa, que é sério, gente, é sério mesmo, tá? Precisa ser. Então, a angulação para flacidez é de 10 a 15, como eu falei para vocês. Se eu quiser um tecido, abranger um tecido mais profundo, 45 graus. E aí vai ficar essas pápulas conforme, tá? Ó, essas pápulas para flacidez, tá? Maria Eduarda, algum tratamento home care? Sim, eu passei o crioterápico para gordura localizada e o firmador de seios e glúteos para flacidez, tá? O home care para esse paciente, tá bom? Rosto e corpo, o refirme a gente pode usar em Skin Buster para a região da face. Região de bigodinho chinês, região de testa, essa região todinha aqui lateral, região de papada, flacidez. A gente pode, tá? Pode utilizar em forma assim, ó, essa aplicação para flacidez em pápulas, tá? É um Skin Buster, dá para utilizar. O liporedutor, somente onde tem gordura, tá? Então, assim, papada no rosto ou aquelas bichectomia não cirúrgica, tá? Na gordurinha ali, a gente consegue fazer com ele também. Entramos nas terapias combinadas. Antes disso, vou responder a Glécia. Qual o tamanho da agulha? Para gordura localizada, 30G, a famosa agulha amarelinha. Para fazer a flacidez, aquelas papulazinhas e não ter erro de passar e introduzir demais, a agulha de Lebel. Eu vou colocar aqui no chat, tá? Ó, agulha de Lebel. Vou colocar o nomezinho aqui, tá? Quanto tempo dura essas pápulas? Depende a quantidade, profundidade, se for muito superficial ou não, e depende a paciente. Se a pápula não sumir até o final do atendimento, dá uma leve massageada, que depois essa pápula vai sumir dentro de 24 horas, às vezes 3 dias, depende muito de paciente para paciente, quantidade utilizada, camada, tá? E aí, nós temos o uso tópico também potencializador, tá? Que é o creme termoativo lipolítico. Então, vai auxiliar na drenagem de líquido e toxina, estimula a microcirculação periférica e melhora o aspecto celulítico. Atenção com esse potencializador, tá? Ele precisa fazer o teste de sensibilidade, tá, gente? Precisa. Uma pequena quantidade no antebraço. Só que é normal ficar extremamente vermelho e aquecer aquela região.
muitas vezes fica até um pouco a pele um pouquinho inchada, fica um pouquinho, não digo inchada, mas fica em alto relevo, assim, um pouquinho. Mas é muito importante fazer esse teste antes, tá? Sugestão de protocolo que eu dou para vocês. Realizar a aplicação do Refirme Press ou do Slim, conforme a avaliação que vocês vão ter com o profissional de vocês, né? Frente à indicação do paciente. Entre o 5º e o 7º dia, realizar potencialização com máquina ou massagem manual. Aqui a gente chega no X da questão, porque que eu falei para vocês que eu não aplico a cada 5 dias. Por quê? Porque eu faço a potencialização com máquina, ou seja, eu aplico em uma sessão, entre o 5º e o 7º dia, o cliente volta em cabine e eu potencializo com a máquina. Um ultrassom estético, uma corrente russa, uma radiofrequência. Aí, eu não tenho nenhuma máquina, o que eu faço? Drena esse paciente, tá? Angélica, esse creme é ótimo, só ativo. Assim, sim, só ativo e incrível de resultado, tá? Maravilhoso. Sugestão de protocolo de retroinjeção. Posso pegar, tá? Prestem bem atenção, bem atenção. Posso pegar uma agulha e fazer, por exemplo, meu paciente é emagrecido, certo? Ó, bem bonitinho. Tem algumas gordurinhas. O que é alta performance? Vocês estão vendo aqui os gominhos? Olha, se eu estiver falando muito rápido, me avise. Esses gominhos aqui é o quê? A musculatura. Ó, a musculatura aqui bem definida. Entre elas, tem pacientes que possuem gordurinha, tá? E aí, o que a gente faz? A gente pode fazer em retroinjeção. A gente pode fazer, tá? Em retroinjeção, para fazer a quebra e fazer esse abdômen de alta performance em volta dos músculos, em volta. Claro, vocês não vão aplicar no músculo, tá? Mas aqui, ó, vocês podem aplicar em pápulas, em 45 graus, técnica mais avançada em retroinjeção. Magnífica essa técnica, tá, pessoal? E aqui eu mostro para vocês alguns resultados. Esse resultado foi 4 sessões, tá? 3 sessões da Slim Press. Por quê? Porque eu preciso quebrar essa gordura. Lembra que eu falei que o Slim Press, ele também atua na flacidez? Lembra? E eu fiz um refirme também. Eu separei, eu até botei aqui um círculo que vocês conseguem dar uma olhadinha. Por quê? Porque teve muita gente que disse que não era a mesma pessoa. Realmente, não parece ser a mesma pessoa. O resultado é lindo, foi incrível dessa paciente, tá? Até circulei. Essa outra paciente aqui, ela tem um depósito, tinha um depósito aqui na lateral e um aqui na frente, tá? Por quê? Esse depósito aconteceu de uma intercorrência de um outro procedimento de criolipólise, tá? E ao invés de fazer essa quebra de gordura, deu efeito contrário, deu uma intercorrência que a célula ela inchou, não quebrou. E aí ela tinha esse desconforto. Aqui eu fiz uma sessão do Slim Press, só uma sessão, bem local, onde incomodava ela, e a gente já conseguiu ver uma redução significativa em uma sessão. Lembrando que uma sessão foi aplicação e entre o 5º e o 7º dia, potencialização. Tá? 2 sessões do Slim, também nessa paciente, lembrando que as fotos precisam ser da mesma posição, tá? Eu vejo muito problema com essa questão de foto, de posicionamento. Então, a gente sempre pede para o paciente ficar retinho, e as mãos, vou baixar aqui para vocês, as mãos ficam aqui, ó, exatamente aqui. Por quê? Se eu baixar, vai cair, certo? A barriga vai ceder. Se eu subir as mãos, o que vai acontecer? A barriga vai subir também. Então, se eu manter essa posição, ó, acima, bem na linha do peito, ó, eu consigo um abdômen, manter esse abdômen normal, nem esticado e nem muito relaxado. Ele na posição normal, e é uma posição que a gente vai tirar as fotos do antes e depois, tá? Alessandra Alves, com cânula, não, a retroinjeção pode ser feita com agulha, tá? Coloca agulha e retroinjeta na camada de gordura, também pode ser feita, não tem problema,
tá? Nessa outra, foi uma sessão somente de Slim Press, ela se incomodava muito com os flancos e o umbigo mais caído. Então, foi aplicado uma sessão com potencialização para dar uma diminuída, para diminuir e auxiliar nessa cinturinha, tá? Foi feita uma sessão, ela foi viajar e continuamos com o protocolo. Resultados na parte de trás, ó, 2 sessões do Slim. Lembrando que, ó, essa foto aqui é a paciente que tirou, tá? Não foi eu que tirei. Eu tirei apenas essa foto do antes, porque ela não mora aqui, tá? Ela mora em outro estado, ela veio visitar um familiar e pediu para eu fazer a aplicação nela. Então, eu fiz a aplicação e aí depois ela me mandou a foto. Essa outra paciente, 2 sessões do Slim também, tá? Lembrando que quando eu falo uma sessão, é uma aplicação e mais uma potencialização entre o 5º e o 7º dia. Esse resultado foi babado. É claro, né, pessoal? É claro, né, meninas? Quanto mais o paciente se ajudar, muito melhor é o nosso resultado. Eu sempre digo que a estética, ela vem para auxiliar, para colaborar com o objetivo das nossas pacientes, com a autoestima, principalmente o corporal. O corporal é mais demorado, o corporal realmente precisa ter tempo ao tempo. Essa paciente foi feita, então, 4 sessões, tá? 3 foi do Slim Press, de gordura localizada, e 1 do Refirme para flacidez. Paciente se alimenta bem, paciente faz atividade física 3 a 4 vezes por semana, e o problema é que ela tinha aquela gordura localizada, que ela disse que ela não sabia mais o que fazer. Então, a gente dá o quê? A gente dá um buster, a gente dá um empurrãozinho, digamos assim. Essa outra paciente também foi 4 sessões, tá? 3 do Slim, que é do liporredutor, e 1 do Refirme para flacidez. Melhorou essa parte globosa do umbigo e infraumbilical, melhorou o contorno. Se vocês olharem as fotos do antes e do depois, como melhora muito também o aspecto celulítico do abdômen, né? Então, aqui, 4 sessões do Slim Press. Aqui foi somente quebra de gordura, tá? Só quebra de gordura mesmo. E a gente tem esse resultado, tá? Muito bom esse resultado. Mas essa paciente da mesma forma, tá? Alimentação, atividade física, aplicação, 5 a 7 dias, potencializa. Uma sessão, né, no caso, a segunda sessão, 5 a 7 dias, potencializa. Aqui eu usei somente ultrassom, tá? Ultrassom estético a 2 MHz, tá? Ó, esse resultado é maravilhoso. 4 sessões do Slim, pensa numa gordura dura, numa gordura tonificada, ela ia para academia, uma gordura rígida, compacta, tá? E aí a gente fez 4 sessões. Aqui eu tampei porque ela não queria, ela tem uma tatuagem muito específica, então como eu auxiliei ali, eu publiquei essa foto no Instagram, eu mantive, tá? A privacidade dessa paciente. E é isso, pessoal. E é isso. Finalizamos a aula bônus de intradermoterapia para gordura localizada e flacidez. Vamos ver se tem perguntinha? A grande maioria eu já fui respondendo, né? Maria Eduarda, que congresso maravilhoso, profissionais maravilhosos, apaixonada por essa marca já. Olha, sou suspeita, viu, Maria Eduarda? Eu sou suspeita porque, assim, produtos de qualidade, resultado comprovado. E essas profissionais, olha, foi uma honra mesmo, tá? Uma honra mesmo participar desse congresso. Foi incrível. Muito conhecimento, né? Agrega demais, demais. Perguntas minhas maravilhosas. Gostaram? Pegou fogo? Foguinho?
nesse congresso, dia 4 de setembro, 5º congresso online com profissionais excelentes, trazendo aí protocolos atualizados, com estudos científicos, publicados recentemente, tá? Bom, Glécia, pode usar as 2 mesclas para gordura e flacidez no mesmo dia? Poder pode, tá, meu amor? Poder você pode, só que você não pode aplicar no mesmo local. Por exemplo, eu quero tratar a flacidez ali naquela região abaixo do umbigo e gordura no flanco. Posso? Pode, tá? Pode sim. Mas você não vai aplicar as 2 no mesmo local, mas pode aplicar na mesma sessão, tá? Amo trabalhar com a Dermari. Arrasou como apresentadora. Angélica, obrigada, meu amor. Obrigada. Ai, foi maravilhoso ficar aqui. Maravilhoso, maravilhoso esse dia, produtivo demais. Muito conhecimento. Foguinho pegando fogo, né, gente? Isso aí, dá-lhe foguinho. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado. A gente preparou com muito carinho os temas, as profissionais maravilhosas, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu vou arrumar tudo bonitinho para enviar para vocês, para enviar para o grupo. As meninas também já estão se organizando para mandar a aulinha delas, os vídeos, o protocolo delas. Espero que vocês tenham tido um excelente aproveitamento, tá? Mandei ali o site, mandei ali o cupom de desconto, tá? Ficamos à disposição. Sugestão de protocolo, troca de figurinha, eu acho que isso é muito válido. A estética, ela precisa se unir, se juntar e os nossos pacientes serem beneficiados de todas as maneiras possíveis, né? E nós estamos aí com um time de profissionais lindo pelo Brasil, que estão estudando, que estão se capacitando, que estão fazendo a diferença, e é isso que importa e que vale. Muito obrigada de coração a todas as participantes, a todas as profissionais maravilhosas. A Dermari por ter disponibilizado, por ter realizado esse evento grandiosíssimo online que a gente consegue fazer no nosso conforto, né? Hein, meninas? Que a gente consegue fazer, assistir, anotar tudo de qualidade, tá? Eu digo para vocês que os conteúdos que a gente viu aqui, muitas vezes nem nos cursos presenciais a gente encontra, porque são profissionais capacitados demais, tá? Bom, agradeço vocês, um beijo grande no coração, estamos à disposição para o que precisar de produtos, de revenda, para vocês terem aí também uma renda extra e potencializar o resultado home care com as clientes de vocês, tá? Um beijo grande no coração de vocês e a gente se vê na próxima, se Deus quiser e Ele quer.